Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta aqui com o nosso Pera aí que eu te explico. Nós estamos num podcast um pouco diferente. Nossos microfones não estão sendo utilizados porque tem mais gente que microfone. Mas nós pegamos um ambiente aqui que deve resolver para todo mundo. E nós estávamos aqui a discutir como é que nós íamos abordar os temas mais relevantes para que o canal possa atingir aos pontos nevrálgicos, por assim dizer, das preocupações das pessoas sobre o mundo espiritual e tudo mais. E surgiu aqui a necessidade de falarmos um pouco sobre o mundo invisível. Não sei se você já ouviu falar, mas todas as vezes que a obra de Kardec trata do mundo dos espíritos, uma das referências que se faz ao mundo dos espíritos é a sua invisibilidade. E aí tem uma série de questões sobre isso, né? Porque o que é visibilidade, o que não é visibilidade, o que é ser invisível, porque se eles se veem, não há tanta invisibilidade, é mais uma limitação, incapacidade dos nossos aparelhos visuais para poder perceber essas presenças e tudo mais. Mas de qualquer forma, nós vamos tentar aqui hoje conversar um pouco sobre as percepções do mundo invisível. Nós temos aqui hoje os nossos cadeiras cativas, né? Enquanto a gente não tem aí alcance para trazer gente muito famosa, vamos nós mesmos aqui no Pera aí que eu te explico, levando as temáticas, obviamente, da melhor forma possível para que a gente possa refletir. Esse é o nosso objetivo, fazer reflexões e aí que venham questionamentos e que a gente possa embasar respostas de acordo com os nossos parcos, mas muito bem dedicados conhecimentos, não é isso? E aí, o que você fala para mim sobre o mundo invisível, Thiago? Qual que é a sua compreensão desse universo de possibilidades que o mundo espiritual nos traz, né? Por muitas vezes, cara, eu tive a reflexão de que o mundo invisível, a vida invisível, é o que há de verdadeiro. Inverter os pesos e as percepções nesse sentido. Eu acho que... Bom, vamos ouvir o que o Caio tem a dizer sobre isso. O que você pensa aí, meu irmão, sobre a perspectiva do mundo invisível? O mundo invisível, para a maioria das religiões, é o mundo verdadeiro, né? Nós estamos aqui por um tempo para termos direito a, nesse mundo verdadeiro, viver num lugar desse mundo verdadeiro e invisível, que seja o mundo das delícias ou as regiões... Eu acho que vocês estão muito empíricos, muito filosóficos. Eu vou tentar tangibilizar um pouco mais. Por exemplo, o ar. Por exemplo, os micro-organismos, as bactérias, os vírus. O mundo invisível também está aí e nós nos relacionamos com ele todos os dias e não deixamos de acreditar nele. A Covid nos trouxe a perspectiva da invisibilidade de uma forma muito mais tangível, muito mais real, né? Então você não se aproximava, não podia aglomerar, tinha que andar no meio dos outros com máscara, com medo de um fantasma, de um vírus, né, que teoricamente estava em todos os ambientes. Eu me lembro que no começo da pandemia, no escritório, tivemos que chamar uma empresa para poder esterilizar tudo, porque uma pessoa pegou Covid na equipe, aquela confusão, aquela loucura. Então, me parece que o mundo invisível já é parte da realidade de todas as pessoas, mas nós preferimos não compreender essa realidade, porque ninguém duvida da existência de vírus, né? Embora ele seja invisível. Mas, ao mesmo tempo, todos duvidam da presença dos espíritos, E eu tenho medo, eu acho ótimo isso, né? O cara fala, não acredito em espírito. Agora você fala, mas e aquele? Não, arrepia. Mas tá arrepiado, tá com medo de quê? Que medo é esse do invisível, dessas sensações? A própria energia, né, que é transferida muitas das vezes à distância, não sei se vocês sabem disso, mas Nikola Tesla teve diversos ensaios para poder transferir pelo ar, de forma invisível, a energia. A própria comunicação que nós estamos fazendo aqui agora pelas redes sociais, em que os dados se transferem no ar de uma forma invisível, né? Eu acredito que essa perspectiva de falar de mundo invisível, ela vai ficar muito mais interessante se nós começarmos a levar para esse raciocínio de que as pessoas já convivem com o invisível, já é uma realidade.
talvez muito mais presente do que todos imaginavam. Como é que vocês imaginam isso aí? Vamos partir do mais real para depois nós levarmos isso para o mundo das ideias, por exemplo. Deixei vocês sem palavras? Como é que é isso aí? Não, você misturou o que é esotérico, o que é místico, com o que é real e microscópico, né? Quer dizer, aí a gente começa... Foi uma boa pegada, mas assim, o leque de opções do que a gente pode mas aí falar... Aí, puxa vida, a viagem é muito grande. Não, mas é muito mais viagem eu falar que tem um espírito aqui do meu lado, ou é muito mais viagem eu falar que nós não temos a acuidade visual para ver o espírito, como também não temos a acuidade visual para ver os vírus. O que guarda de semelhança é que normalmente a gente identifica o efeito, e pelo efeito a gente imagina que tem uma causa. E os efeitos semelhantes têm causas semelhantes, né? Mas se a gente for falar, por exemplo, desse mundo invisível, onde nós temos uma outra dimensão, a gente tem as ondas Kirtan, né? A identificação das fotos Kirtan, né? É verdade. Eu queria ter estudado para poder identificar, falar o nome certo. Eu quase falei Kiron, que é um centauro. Kirlian. É um centauro do bem, entendeu? Um bom centauro. Quase que eu falei. Mas enfim, essas fotos, essas imagens, essa energia, essas ondas, né, identificadas em negativos, né, já são uma realidade. Né? Só que as pessoas interpretam de uma maneira que às vezes a ciência não leva tão a sério, porque precisa de uma repetição maior, uma casuística maior. Mas hoje em dia já tem trabalhos sérios nesse sentido. O que acontece hoje em dia também é que a ciência tem os viés, né? Uma segue num sentido, a outra contrapõe no outro sentido, e aí nesses dois sentidos vão se aprofundando e se contrapondo, né? Então acaba que a gente vai seguindo uma linha que se mistura com a religião, apesar de ter um fundo científico, que a gente não consegue casar aqui de uma maneira plausível para aquela pessoa média, né? Para aquela pessoa que não está disposta a esses grandes estudos. Mas nós estamos aqui para causar, provocar e desta forma levar as pessoas a refletir. Quando eu falo dessa perspectiva do invisível, porque por mais que nós tenhamos os nossos ceticismos, acho que todo mundo tem o seu maior ou menor grau de ceticismo, em momentos de aperto você ajoelha e você faz a sua prece silenciosa e você acredita que aquela prece vai emanar energeticamente no invisível e atingir alguém que também é invisível, seja o próprio Pai Celestial, seja o próprio Cristo, que é invisível a partir do momento em que ele se colocou nessa perspectiva, porque se ele conseguiu ser visível e palpável após a crucificação, ele decidiu ir para o plano do espírito e não ficar aqui, porque poderia ficar, obviamente. Mas o que você acha dessa provocação? Me ajuda aí. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que é uma questão da evolução coletiva, inclusive cognitiva, da espécie humana. Porque muitos dos efeitos que hoje são invisíveis, como o magnetismo, por exemplo, já foram considerados inexplicáveis, sobrenaturais. Sim, Mesmer também, né? Então, e aí quando a gente olha para a história da humanidade, a gente enxerga que estamos muito perto, na minha opinião, estamos muito perto de considerar, estou falando em termos da idade da espécie humana, estamos muito perto de considerar a existência do plano invisível, que a gente imaginou que fosse dos espíritos. É dos espíritos. Então. Mas eu só estou fazendo. Não do ar, do oxigênio, da energia elétrica, desses outros elementos que são físicos mais invisíveis, né? Das ondas sonoras e etc. Estão muito perto de ser considerados reais e verdadeiros e fatos científicos. Se a gente olha para o judaísmo, por exemplo, Moisés receber os 10 mandamentos talvez tenha sido o primeiro fenômeno mediúnico, né, que se tem. Wi-Fi? O Wi-Fi, né? A comunicação de Noé com as orientações que ele recebeu, enfim, tem vários profetas anteriores a Cristo, na verdade, têm os momentos de revelação. Que tinham uma linha direta de comunicação com o mais alto e que foram orientados a executar e que são pontos muito pacíficos de entendimento para os católicos, por exemplo. Toda a orientação que José recebia dos espíritos, fuja, volte, venha, faça isso, faça aquilo, em sonhos, né? Em sonhos,
era uma linha de comunicação direta com o mais alto, né? Então é uma evolução que ela requer um certo aprofundamento, mas que ela está acontecendo. Essa evolução de entendimento, de compreensão está acontecendo e estamos muito próximos de transformar isso em ponto. Eu gostei dessa perspectiva também que você colocou, porque uma das premissas que nós, inclusive, levamos em consideração na concretização do conhecimento que foi alcançado até hoje, é essa perspectiva da evolução instrumental. Então, os instrumentos evoluem no tempo, né? Da forma como você acabou de falar, o magnetismo ou tantas outras formas, como, por exemplo, aqueles detetores de radiação, porque a radiação é invisível, por exemplo. Mas hoje você tem detetores de radiação que você chega perto de determinado material cuja última camada de valência, né, está de alguma forma a expelir íons, né, ou elétrons, você consegue medir aquela perspectiva. Como também já tem até aquele filme, né, do Caça-Fantasmas, que eles andavam com um sensor, um medidor de ectoplasma. Obviamente nós estamos falando isso aqui como uma pilhéria, é uma brincadeira. Mas o que eu quero dizer é que os aparelhos mediúnicos, as perspectivas fisiológicas, a evolução do corpo físico é uma forma de permitir com que, aos poucos, esse mundo invisível se torne perceptível. E uma das coisas que nos foi revelado, e a gente tem essa expectativa, é que nós teremos gerações de comunicantes. E essas gerações de comunicantes são indivíduos, espíritos que terão corpos físicos com capacidades mediúnicas que trarão a dupla vista, como é chamada a mediunidade daquele que é capaz de ver, né? Porque você tem grandes médiuns, por exemplo, o próprio Chico também tinha segunda vista, mas o próprio Divaldo também tem, né? De perceber a presença física no elemento invisível para nós que não temos as habilidades mediúnicas e de escrever, olha, é assim, está com a roupa dessa forma, se porta desse jeito, tem a seguinte aparência física. E isso é muito comum a cada vez mais, principalmente nessa nova geração de comunicantes. Então esse mundo invisível passa a ser perceptível de acordo com o instrumental que vai mudando. Tem até uma interessante entrevista do Chico, se eu não me engano é do Chico, ou não sei se o Geraldinho falou que o Chico disse, enfim, é um disse desse aí, em que em determinado momento nas fábricas de televisores, porque o Chico tinha previsto a imagem de uma televisão, num dos livros dele, com imagens dentro, é um ecrã, ele falava até de ecrã, com outro ecrã dentro, então, que seria o picture in picture, eu lembro que o Geraldinho até fez essa referência, em que uma desses aparelhos estaria com a capacidade de captar os sinais emitidos pelo plano espiritual, o que facilitaria, e aí levaria para essa perspectiva da ciência, da repetição, essa comunicação do conhecimento que existe no plano do espírito com os encarnados que hoje precisam do elemento da mediunidade para fazer essa comunicação. E ao que tudo indica, a evolução de um determinado planeta, a evolução tecnológica, os aparelhos mediúnicos e até mesmo a capacidade do ser humano de trazer esse conhecimento para uma realidade mais tangível, vai fazer com que no futuro essa comunicação se torne cada vez mais e mais comezinha, cada vez mais e mais normal. Você já ouviu falar essa perspectiva? Já parou para refletir sobre isso, Caio? Os livros que a gente tem acesso, né, vem esclarecendo cada vez mais a respeito das alterações dos corpos sutis, na medida que a humanidade vai evoluindo, não é? E na medida que a humanidade vai criando responsabilidade para poder ter mérito para receber essas virtudes. Então os corpos físicos e sutis estão se modificando dentro das novas fases que nós estamos assumindo no nosso orbe, não é? E em cima disso a gente vê proliferando novamente a questão das mediunidades, mesmo esse animismo que é próprio do ânima, da alma da pessoa, ela tendo contato com o mundo transcendental, ela mesma, e não é com o espírito. De repente uma pessoa entra em contato com o seu perispírito, com a sua aura, e consegue ler alguma coisa dela mesma. Quer dizer, esses fenômenos estão cada vez mais aparecendo, né? E lógico, nesse meio do caminho a gente vê pessoas tirando proveito, pessoas fazendo oráculo, tirando a sorte, cobrando, né? O que é extremamente danoso, perigoso, né? Pelo tipo de vínculo que se cria com entidades mais tristes, né? Menos felizes.
Mas voltando para essa questão do mundo invisível e para aquilo que você perguntou especificamente, sim, a gente vê cada vez mais isso pelo menos nessa nossa área de abrangência, sendo mais fácil de você perceber as pessoas aceitando cada vez mais facilmente e cada pessoa tendo uma experiência pessoal em cima disso, independentemente da religião, independentemente do lugar. Como é que você complementa o que o Caio falou, Thiago? De algumas maneiras. Olha, eu concordo que cada vez você vê mais... E aqui eu não vou julgar se é o nível de crença ou de fé de cada um, etc., com a sua própria religião. Mas cada vez a gente tem contato com mais e mais pessoas que falam, não, eu sou evangélico, mas eu acredito. Não, eu sou católico, mas eu acredito. Tem muito, isso é um tipo de observação cada dia mais comum, né? E acredita na comunicação entre o plano do invisível e o plano material. Acredito que é uma verdade que haja espíritos e que exista um plano, um mundo espiritual, né? Que não estaria ao alcance da nossa habilidade, da nossa acuidade visual. Exatamente, dos nossos sentidos. Né? Dos sentidos, ótimo. Então, esse é o primeiro ponto, isso é cada dia mais comum. O segundo ponto que eu queria complementar isso que o Caio disse, que é muito importante, é em relação ao que você disse também, ao nosso nível de preparação para receber essa geração de crianças comunicantes, que hoje são crianças, né? Porque nós temos que ter um trato com essas crianças muito, muito cuidadoso, de muito carinho, mas de muita, acima de tudo, de muita instrução, de muita orientação, né? Porque isso, para ser visto como uma doença, um distúrbio psicológico, uma alucinação, isso é muito fácil e isso é muito doloroso para essas crianças que vão se tornar adultos depois com muitos problemas. Olha a relevância desse ponto que o Thiago está trazendo. Muito provavelmente, se você tem filhos pequenos na sua casa, em algum momento pode ser que você se depare com um relato do seu filho, ainda criança, de uma presença espiritual. Isso acontece com larga escala de ocorrência, cada vez maior, isso é muito importante ser dito, cada vez maior, e nós temos que ter essa inteligência para compreender que é o resultado de um processo evolutivo, de corpos físicos que recebem hoje espíritos mais evoluídos e que acabam tendo aparelhos mais sutis, como o próprio Caio falou, né? Ou corpos um pouco mais evoluídos dentro da dinâmica evolutiva universal e que com isso passam a ter visões. E vamos lá, se você não compreende o que aquela criança de fato vê e começa a enxergar aquilo sob um viés, como você disse, de uma perturbação, de algum tipo de problema de saúde, você pode direcionar algo que é absolutamente normal e natural para um viés extremamente prejudicial. Seja para poder impedir que aquela criança se desenvolva dentro das suas capacidades fisiológicas e, obviamente, mediúnicas, como decorrência da própria fisiologia humana, e, mais do que isso, gerando um déficit de desenvolvimento, né? Essa é até uma das essências das tarefas desse canal, né? Fazer esse tipo de informação se disseminar de uma maneira que nós possamos ter a capacidade para acolher essas novas perspectivas, essas novas crianças que vão ter claramente essa capacidade. Eu tenho vários amigos que retratam isso. Eu também. E aí muitos usam de eufemismo, falam, não, meu filho é muito sensitivo. Esses dias ele viu o avô. Não, meu filho é muito sensitivo, ele enxerga uma pessoa, ele sente as coisas que... Mas isso intriga. Você vai usando eufemismos para disfarçar uma condição, poxa, seu filho se comunica com o plano invisível, né? Ou seja, existe o plano invisível. Ele tem um aparelho preparado para fazer essa ponte, ser essa ligação entre os espíritos desencarnados e o plano material. Olha, ponto, assim, né? Eu queria puxar Vamos lá. Uma reflexão.
Eu não vou nem entrar, porque a gente tem o costume, pela nossa formação, o que é mais fácil. Formação espírita, você diz? Não, formação ocidental. De não sim, levar em sim. consideração toda essa carga de filosofia oriental, que às vezes é muito mais antiga. Às vezes não é, né? Não, às Do vezes não Egito é, né? antigo, do hinduísmo, sabe? Uma coisa assim. Os Vedas, os Upanishads, coisa antiquíssima, né? Então, assim, não dá para a gente analisar nesse ponto. Vamos partir do pressuposto que esse pessoal oriental, vamos dizer assim, a maioria esmagadora das religiões, o contato com o transcendental, o contato com o mundo metafísico é uma coisa banal, comum, que acontece corriqueiro. É do lado de cá que a gente fica, né? Tem que fazer um podcast para falar sobre isso. Será que é? Será que não é? Do lado de lá é tranquilo, é uma coisa. Então, assim, vamos levar em consideração essas religiões que vêm a partir de Abraão, né? Assim, o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e as suas vertentes, né? Quer dizer, mesmo o islamismo, né? Tem uma linha sufi, né? O sufismo, que acredita no contato direto, os derviches e tudo mais, tem cerimônias, que eles têm contato com esse mundo transcendental, com esses espíritos. Nós todos temos. O próprio Muhammad, o próprio Maomé, a dentro da situação de caverna. ver a sarja pegando fogo, ele viu lá a planta e conversou com Deus de uma maneira semelhante a Moisés. Um fenômeno mediúnico. Ele viu, e ele falou assim, eu não estou preparado, ele não sabia nem ler, não precisa preocupar, a gente vai te amparar, você não está sozinho. Quer dizer, quando a gente vê Abraão, mesma situação, os caras desceram para Sodoma e Gomorra, passaram por ele, onde vocês vão? Vamos queimar Sodoma e Gomorra, 3 anjos. E ele falou, pô, salva o meu sobrinho, Ló. Quer dizer, e queimaram Sodoma e Gomorra. Esse contato com o transcendental, não é assim? É uma coisa que você vê na Bíblia o tempo todo, e principalmente nos evangelhos apócrifos. Mas, por exemplo, vamos chamar o evangelismo, então. Vamos seguir ali depois de João Mas, depois de Calvino, depois de... E depois de Lutero. Pode ser assim? Pode. Sem ofensa? Não, not at all, né? Como se fala em inglês. Mas olha, para você ter uma ideia. Se a gente seguir essa linha, mesmo no evangelismo, tem a profetização. As pessoas profetizam. As pessoas falam em línguas, tem as manifestações e tem um contato direto com o Espírito Santo. Vai depender do credo. Não é? Mesmo no catolicismo, essa carismática, renovada, existem esses contatos e são contatos assim, claros, né? Assim, sem disfarce, não é? Então assim, sem falar nas religiões afro-brasileiras, sem falar dessa linha. Então assim, que existe esse contato transcendental, ele existe, né? Agora seria interessante também a gente falar sobre como que acontece isso, né? Se eu não tenho órgãos de sentido para isso, se eu tenho só 5 órgãos de sentido, se eu não estou no mundo espiritual, ou estou também, ou eu tenho um eu queria só voltar, eu quero entrar nessa discussão, eu queria voltar um pouquinho, porque eu acho que você levantou um tema que é muito relevante. Todos aí ocidentais, né, vamos dizer assim, das religiões que são mais comuns, que também aqui no Ocidente temos os seguidores das religiões orientais. Mas a grande massa de indivíduos hoje é cristã, né? Ou as religiões que aceitam o Cristo de alguma forma, né? Mas quando nós aceitamos o Cristo, nós aceitamos a divina concepção, nós aceitamos Maria recebendo Gabriel a anunciar o Filho de Deus. Nós temos a perspectiva da transmutação, da transfiguração de Cristo no alto do Monte Tabor, né? Que na presença de João e de Tiago, né? Nós temos uma série de eventos que ou nós somos de fato cristãos, aceitamos a Bíblia e passamos a questionar aqueles fatos que estão ali presentes sob a perspectiva madura, ou então nós temos que simplesmente compreender que Deus teve um momento na história do planeta que fez com que as coisas acontecessem, depois fechou a porta e ninguém mais pode, e só a infalibilidade papal que pode descrever o que Deus quer ou deixa de querer, né? Eu acredito que, para além de qualquer discussão de religião, nós temos que tentar racionalizar os eventos históricos,
Porque não se discute a história. A história ela está ali. É fato. A própria Joana d'Arc, que nós estamos estudando, estou até lendo um livro dela, de uma série chamada Os Grandes Julgamentos da História, e estou lendo a história de Joana d'Arc. Ela começou a ter a visão de que depois ficou de São Miguel, né, do Arcanjo Miguel, quando ela tinha pouco mais de 12, 13 anos. Quer dizer, obviamente, o corpo físico dela, naquele momento, permitia que ela tivesse essa visão. Agora, o que nós estamos dizendo é que esses spikes, né, essas pontas, esses pontos fora da curva que existiam de um ou outro corpo físico que tinha mediunidade, como você falou de Abraão, como falamos aqui de Moisés, como falamos de Maomé, falamos agora de Joana d'Arc, tendem a ser uma realidade constante em todos os órgãos fisiológicos, e aí vou cair no que você estava falando. Mas como que isso acontece? Tendo em vista que o organismo tem apenas esses sentidos, né? Aí eu acredito que você esteja levantando a bola para falar sobre a função da hipófise, ou a função da percepção da glândula pineal. É isso que você queria trazer à lume? Sinceramente, né? Tem um livro do Chico que é de muito valor, que se chama Mensageiros, né? Com André Luiz, e ele vem falando da glândula pineal de uma maneira assim muito pituitária, de uma maneira muito apropriada, né? Os próprios hinduístas, né, têm o último chakra, que é o 7º chakra, que é situado nessa glândula, que é o contato com o transcendental, onde se abre a lótus de uma antena de recepção Wi-Fi seria isso, que tem no cérebro de todo mundo e que com o tempo se desenvolveu. Ou um Bluetooth, né? De repente. Um Bluetooth, pronto. De repente é menor, muito né? melhor. Chega no Wi-Fi. Mas é mais proximal. Gostei. Vai depender do atributo da pessoa. Gostei. Tem uma carga genética da pessoa. Mas assim, o que mesmo Kardec diz, né? E algumas pessoas criticam Kardec, porque Kardec, para o ano que ele começou, 1854, 55, se eu me corrigir, para o ano que ele começou, o modo como ele trabalhava a notação científica era muito científico. Para os dias de hoje, nem tanto. Para os dias de hoje existe um método mais estreito, um método experimental, vamos dizer assim, ele teria que cair na análise não só qualitativa, no mentalismo, mas na repetição de fatos, né? Na análise quantitativa. Na verdade, ele fez isso, né? Só que ele utilizava, sobretudo, a credibilidade das pessoas que estavam relatando os fatos. E tem a questão... Então ele buscava diversos fatos, ó, fulano acima de qualquer suspeita, Beltrano acima de qualquer suspeita. Ele pegava aquela relação de fatos do mundo inteiro e falava, tá vendo, este caso é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Não necessariamente vivenciando os fatos, mas credibilizando as pessoas. Ele queria comprovar aquilo com uma intenção clara para mostrar que os valores morais determinavam como que ia ser sua vida após a morte e a sua boa relação com esse mundo espiritual. Quer dizer, os valores morais estavam por detrás, depois de dado momento das pesquisas dele, os valores morais estavam por detrás de tudo que ele fazia. E aí deixou de ter aquela veia de comprovação científica. Ele queria comprovar para que as pessoas tivessem esse viés de valor moral. Mas não necessariamente, não. Só para o cientificismo a gente teria que ficar repetindo isso. E a minha intenção não é essa. A minha intenção é dentro da moralidade, porque aí é mais importante. Isso vai mudar a vida das pessoas. Agora, trazer alguma informação para alguém tentar ganhar dinheiro, ou para alguém tentar fazer alguma coisa circense, não é minha intenção. Minha intenção é mostrar o seguinte: existe um universo de conhecimento e de inteligência. Existe uma linha moral. Exatamente. E que está, inclusive, acima da nossa. Acima da nossa em nível de percepções, mas é invisível. Mas eu queria jogar um pouquinho mais de pimenta nisso, já que você chamou Kardec. Nas obras de Kardec, inclusive foi em 1853 que ele começou a sua jornada ali com o Livro dos Espíritos, mas ficou até 1864, quando ele veio desencarnar lá na frente. Durante 11 anos tem a Revista Espírita. E na Revista Espírita, ali por 1853, 1854, há um capítulo que fala só sobre a vida em outros planetas do Sistema Solar, especificamente em Saturno e em Júpiter. Mas Júpiter, que é o gigante do sistema, né, que é o maior de todos os planetas, em que a civilização planetária é mais sutilizada. São corpos físicos mais sutilizados, que de uma forma ou de outra, teoricamente, estariam para além da nossa capacidade visual, da nossa capacidade material de visão. Não sei se vocês sabem, mas ninguém nunca viu o solo de Júpiter.
Não sei se vocês sabem disso. É composto de gases. Não, porque Júpiter é um planeta que está envolto em uma grande tempestade constante. Inclusive aquela bolinha vermelha que tem lá é do tamanho do planeta Terra. Só aquele círculo que tem meio vermelho, que é uma grande, como se fosse um grande redemoinho, vulcão, não é um vulcão não, é tipo um tufão, um tornado, do tamanho do planeta Terra. É muitos gases, tem uma muitos cratera gases. visível também. Não em Júpiter. Em Marte. Júpiter não se vê nada. Júpiter nunca se viu o solo de Júpiter. Portanto, há ainda a perspectiva que nos planetas do sistema solar nós não temos essa capacidade visual para além. Marte, tudo bem, já temos sondas ao redor de Marte, e aí já tem robôs que pousaram em Marte, então você tem um universo de imagens ali, como também tem da Lua. Mas os demais planetas, as sondas passam, às vezes entram até em órbita desses planetas, mas a capacidade de ver, de pousar também não existe. Portanto, há também um universo de invisibilidade que é universal e não só no contexto das nossas capacidades físicas, que para mim também torna esse elemento ainda mais interessante. Principalmente, nós somos obviamente adeptos de uma cultura, de um conhecimento que aceita as muitas moradas da casa do Pai e que aceita inclusive a transmigração de espírito entre planetas de... Você tava doido para entrar nesse Não, adoro! Ele falou tudo para chegar. Não, mas Fala cara, mas se a gente não parar para expandir o conhecimento para um sistema universalista, nós vamos estar sempre muito fechadinho nas nossas perspectivas. Nós somos um planeta muito, muito jovem. Nós temos uma civilização humana que data de 20 mil anos, talvez, e aí nós estamos falando de tribos. Não estamos falando nem de civilização. A civilização humana mesmo vai datar aí talvez de 6 mil anos antes de Cristo, alguma coisa perto de 8 mil anos, com os primeiros organismos, digamos assim, sociais lá na China ou na própria Índia, ou muito antes até do que os próprios egípcios, né? Eu acho muito interessante a gente falar dessa perspectiva, porque aquilo que a gente vivencia vai caindo numa pequenez. Mas eu já comentei sobre isso com você e eu vou repetir. Eu acho que o aspecto que a gente traz dessas informações para aquilo que é aplicável no dia a dia, dentro das casas das pessoas, né, na relação interpessoal, quer dizer, reforçando os aspectos morais superiores dessas pessoas, criando blindagens, pessoa tendo mais reforma cuidado, íntima, né? se interessando por esse mundo transcendental, pelo que ele reforça daquilo dentro das leis do amor, dentro do que é verdadeiro, do que é certo, dos aspectos em que se valoriza o que a gente tem de mais importante nesse momento no nosso estágio evolutivo, sabe? Então, assim, eu acho interessante falar de mundos, como que os mundos se interrelacionam, como que as reencarnações surgiram, como que toda essa história, essa gênese, eu acho muito interessante. Mas aquilo que pode ser trazido para o dia a dia, para a pessoa falar assim, beleza, eu estou angustiado, como que isso vai o professor como que isso vai ajudar na minha ansiedade? O professor pousou minha espaçonave aqui, ele quer falar sobre o ambiente dos espíritos que não estão sendo vistos pelas pessoas da sua casa. Já entendi. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, bom, pulando a etapa de que existe um mundo invisível, pulando a etapa de que há aí espíritos ao nosso redor, o que eles representam, quem são eles, como nós os atraímos ou como nós os repelimos, como o ambiente espiritual. Outro podcast. Mas pode calma. começar daqui. Calma. Vamos falar sobre isso que eu acho que... Deleta tudo que a gente falou até agora. Começa Olá, agora. bom dia. Nós falamos coisas muito interessantes. Mas isso é muito relevante. Por exemplo, quando você está com raiva, quando você está enfurecido, e você não tem uma noção do universo espiritual ao seu redor, você já parou alguma vez para pensar o que pode estar ao seu redor? Os níveis de influência desse mundo invisível
sobre as suas condutas, sobre como você se interrelaciona com ele, como também nos ambientes de amor, nos ambientes de caridade, no próprio templo de uma igreja, ou no seu lar, quando você está com seus filhos, enfim. Como é a construção do universo invisível ao nosso redor. Porque você não precisa de mediunidade para poder compreender o que está ao seu redor. Se você chegar num lugar de baixa moralidade, com alta agressividade, com elementos materiais voltados ao sexo, às drogas, obviamente você vai estar num contexto muito ruim. Eu vou dar invisível. Eu vou dar um exemplo. Visível. Eu vou dar um exemplo aqui, você pode até continuar a discorrer, mas um bom exemplo. Eu costumo dar esse exemplo em sala de aula, né, para a gente determinar como que vai ser o ambiente da nossa aula. Né? Então, por exemplo, você está num bar, você está numa boate, balada, num rolê. E um sujeito... Você tá muito com a juventude. Me ajuda. Não pode cantar aquela musiquinha, né? Opa! Se cantar aquela musiquinha aqui, cai a conexão. E qual que é a situação? Você está lá e uma pessoa pisa no seu pé. Poxa vida, você vai empurrar a pessoa. Sai fora, né? Poxa vida. Agora você está na igreja, não é? E aí a pessoa vai entrar para poder sentar no banco do outro lado. E ela pisa no seu pé e você fala, meu. Desculpa, eu estava com o pé no lugar errado. Não é? Você quer dizer, como o ambiente é determinante. Isso é legal. Você está numa igreja, passa uma moça de cabelo bonito. Você pode estar até perto assim do lugar para onde vai no banheiro. Você não vai segurar o cabelo dela igual quando você está no rolê. Se bem que você é casado. Eu também. Você também, né, Thiago? Mas a gente já viu as pessoas fazendo isso. A pessoa está passando com o cabelo comprido, você já segura o cabelo dela. Não é? Você já viu uma pessoa fazendo? Já vi demais. Com certeza. Não é? Isso no rolê acontece. Na igreja não. Teve uma vez, vou contar um caso que minha mulher sabe disso, aconteceu mesmo. Ela estava numa boate, rapaz, e de repente veio uma mulher de lá, ela foi me cercando, me encantuando e foi segurando as minhas orelhas. Eu falei, gente do céu, socorro, só deu tempo de gritar socorro, sei por debaixo, sair correndo. Que é o que ele está falando, dependendo do ambiente. Na igreja não ia acontecer isso. Quer dizer, né, assim, as regras, né, em que nível que você está, né? Qual o tipo de entidade espiritual que está naquele lugar? Isso é brincadeira, a gente gosta muito de levar as coisas da forma mais suave. Mas aplica isso. O que eu estava esperando é você aplicar isso. Não, eu queria só levantar a bola. No dia a dia. Aplica. Depois o Jean reflete. Você está na sua casa, não é? Você vai colocar o que para ouvir? Que música que você vai ouvir? Lógico, você pode escutar uma música gospel ou alguma coisa ali, não é? Mas você vai ouvir um Léo Santana cantando, que música que está na moda? Leco. Quer dizer, esse tipo de coisa vai atraindo energias, né? Ah, não, é só por causa da música? Já dá uma diferença. E aí você vai assistir um DVD, você vai assistir lá um Luiz Miguel DVD cantando não existe, La Barca. Agora é streaming. Um streaming. Luiz Miguel cantando La Barca, ou mesmo uma... Não, o ambiente, ele é criado de acordo com as energias que estão disponíveis naquele determinado espaço, enfim. Então, é muito relevante que e isso é um elemento fundamental da vigília. Como todo mundo sabe, né, o Cristo nos orientou para orar e vigiar. Então, você não vai para um ambiente que tenha música? Você não vai para... Claro que você vai, é óbvio que você vai. Mas todas as vezes que você chega em um lugar e que você tem uma noção de como funciona a dinâmica do mundo invisível, das energias disponíveis, das atrações e repulsões, tanto de entidades, de espíritos, quanto de condições energéticas propriamente decorrentes da lei de atração e repulsão, de dor e de amor, por exemplo, maior vai ser o seu nível de autopreservação se você tiver a capacidade de ler o ambiente espiritual de um lugar a partir de um conhecimento maior, né? Que é o conhecimento das prédicas crísticas. Mas aí você chega nesse ambiente espiritual que você teria que ler para você poder se precaver, você poder perceber como é que as coisas estão funcionando. Aí o que você faz? Você se entorpece, você anestesia alguns sentidos, porque as bebidas são depressoras fortes do sistema nervoso central, além de outras drogas que podem ser estimulantes, mas elas não vão estimular todos os sentidos. Ou que elas podem ser alucinógenas ou psicodélicas, ou seja, você vai ver coisa com objeto ou sem objeto. Pode entrar um elefante cor-de-rosa com bolinhas roxas aqui. Quer dizer assim, além de toda a dificuldade que você tem
de valores morais aplicáveis às pessoas que estão no plano físico, você tem que ter sensibilidade para sentir quem está no plano além, e dá para perceber. Se você se assim, eu quero fazer você eu ainda acho que faz esse uso de elemento, entorpecentes, eu só quero fazer eu não queria entrar nesse elemento do julgamento. Duas pontuações em relação a esse tema. A primeira é que é claro que você tem que entender o ambiente para o qual você vai, mas a aplicação que eu acho que é importante fazer é você construir a sua igreja individual. Sim. Né? Eu digo, seu ambiente individual de vibração espiritual é a sua igreja ou é o seu cabaré. É você quem vai determinar se você, no seu entorno, seus acompanhantes espirituais, eles são do viés do cabaré ou do viés da igreja. Ponto. Isso é individual, isso é vigília individual. Não tenho dúvida nenhuma disso. Do ambiente que você frequente. Você pode... Chico, quantas vezes foi a prostíbulos? Ajudar as prostitutas, levar mantimentos, socorrer, orar com elas, e nem por isso se sujou, espiritualmente falando, dentro do seu ambiente. Eu acho que não precisa nem a esse extremo, se você me permite. Nós temos filhos aí, eu, por exemplo, tenho um filho na idade aí de 18 anos de idade. Vou falar para ele, meu filho, não vai para ali porque o ambiente... Não. O que a gente tem que criar são ferramentas de compreensão do que está ao redor para que você saiba lidar ou relacionar-se com aquele mundo da melhor forma, assim, preservando-se. Obviamente, bom. É um mundo material, você vai ter que lidar com a matéria de alguma forma. E assim, Jesus não era contra celebrações. De forma alguma. Eu sempre falo das bodas de Caná. Diretamente. Ele fez o jantar com os apóstolos. Sim, na última ceia. A celebração... Desde que você mantenha a sua vibração e a vibração coletiva, porque aí são dois tipos de vibração: individual, que é montar a sua igreja, a sua bolha protetora, né? Sua bolha protetora, e coletiva também. Obviamente, se você está muito, como nós somos todos humanos cheios de falhas e defeitos, você está muito mais sujeito a baixar a sua vibração em um ambiente que é baixo. E por isso é tão importante esse tema de mundo invisível. Acho que você agora, Thiago, conseguiu contextualizar o mais relevante de se compreender a existência do mundo invisível, para além dos infinitos universos de Deus, né? Que para mim ainda é motivo de muito fascínio, muito interesse, mas é a pessoa ter a compreensão de o que a cerca de acordo com as suas intenções, de acordo com os seus pensamentos e de acordo com as energias que emanam. Então, se você chega em um ambiente, por exemplo, como esse que ele descreveu, de uma boate, e você está preenchido de desejos sexuais, obviamente você vai exalar essa energia ou emanar essa energia e vai atrair ou repelir determinadas circunstâncias. Em cima disso, deixa eu fazer um comentário aqui. Claro. Vamos fazer uma suposição bem rápida aqui para eu não me estender muito. Eu morro agora. Você sabe, o cara morreu, me leva, eu sou enterrado. Eu chego no mundo astral, vamos dizer que eu não tenha dívidas graves, que deixem meu corpo perispiritual muito denso, e eu me desdobro e eu tenho que me alimentar do lado de lá. Mas eu tenho uma certa densidade que aqueles espíritos que me acompanham, que são espíritos diferenciados, que às vezes aparecem, eles não têm como me resgatar. Porque eu tenho uma energia densa. Eu morri com ódio, eu morri com rancor, sem perdoar as pessoas. E aí eu fico... Muita pegada à matéria. Eu fico vagando, mas sem energia. Como que eu vou me alimentar? Eu não tenho como me alimentar. E eu estou procurando. Aí o que eu faço? Naturalmente, o Jean, meu brother, né? Eu sei onde ele mora, né? A sua casa eu não lembro, mas a casa dele eu lembro. Aí eu vou lá. Assim, eu estou num mundo que é um sonho, é uma realidade, eu não sei direito o que está acontecendo, porque eu já estou em inanição, eu já estou falhando, eu desmaio, eu volto, e aí eu chego na casa do Jean. Quando eu chego na casa do Jean, o momento que ele vai se alimentar, se eu me aproximo dele, eu consigo me alimentar do que ele exala. Você acredita nisso? Eu, no mundo espiritual, eu me alimento do que ele exala. E no momento que ele bebe, ele tem uma expansão energética que eu consigo também absorver aquela energia. E mesmo aquela questão etílica. Compartilhar a experiência. E aí, naquele momento, eu começo... Eu era uma visita, e aí eu viro uma forma de vampiro. Até nas práticas sexuais. Vamos dizer que a funcionária dele tem lá o marido e mora na mesma casa, e eles ali têm uma vida sexual muito ativa e de baixo nível.
Porque se for de alto nível, se você está tendo uma relação sexual em que o amor é prevalente, as entidades não conseguem se aproximar. Mas que seja de baixo nível, não por ela ser funcionária, eu digo isso por uma condição espiritual. Eu citei como um exemplo, dentro da casa dele, e aí eu chego ali e eu começo a absorver essas energias. Quer dizer, o tempo vai passar, daqui a pouco eu nem sei mais quem eu sou. Eu já me deformei como se eu fosse um drogado, como se eu vivesse numa Cracolândia. E para eu ser resgatado, quer dizer, isso às vezes vai passar por um processo, que a gente pode falar a respeito também. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Existem espíritos que não são mal intencionados, fazendo coisas ruins, porque eles não têm compreensão, mesmo o espírito, de como funciona o mundo metafísico. E somos nós mesmos. E foram esses espíritos que vieram através de Allan Kardec. E que vem através da fenomenologia espiritualista, seja num centro de Umbanda, Candomblé, num centro espírita, ou em qualquer lugar que o valha, ou numa igreja profetizando, ou numa igreja como se fosse na forma de um Exu, falando coisas ruins, mas que seja uma pessoa, enfim, no mundo transcendental, que está buscando energia, está buscando se alimentar. É importante que as pessoas saibam que não é uma questão só de maldade, só de um satanista, de um luciferiano, não. Quase uma dependência. É uma dependência que foi desenvolvida por uma pessoa que não sabia como que funcionava. Qualquer um pode virar um obsessor, né? Não, isso. Assim, Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a abrir canal para essa obsessão. Quando que nós abrimos esse canal? Espera aí que eu te explico. Ó, às vezes esses assuntos, eles, como nós estamos aqui num bate-papo, eles se transformam como se fossem aquelas árvores que de uma hora para outra soltam um galho para o lado errado. Né? Mas o que o Caio falou é muito relevante. Né? Nós estamos falando de mundo invisível, mas ao falar de mundo invisível, tem que falar sobre como você vai se relacionar com esse mundo no momento em que você desencarnar. Porque por enquanto, igual nós estávamos falando, nós estávamos levando na perspectiva do encarnado lidando com o mundo invisível. O Caio ele deu uma subvertida, né? Ou uma revertida, ou uma convertida para o diálogo, levando a visão para o universo do invisível, ou seja, para o indivíduo que já está no plano do invisível. E como essa mecânica funciona. Isso também é, de certa forma, extremamente educativo. Não, eu vou concluir. Porque aí você vai conseguir imaginar, a partir do exemplo dele, de passear pelo mundo invisível, o que está ao seu redor. E eu acredito que tenha sido essa a construção que ele fez. Ele criou um cenário para que você, enquanto encarnado, possa ver aonde vão, muitas das vezes, as influências. Não, eu acho fundamental. Agora, mas é muito importante que a gente não perca um lapso, um nexo de causalidade com o que a gente quer mostrar para vocês aqui no nosso podcast. Nós não queremos criar cenários hipotéticos do que acontece no plano do invisível. Nós queremos mostrar como você, aqui agora, no plano encarnado, a partir de um conhecimento macro, dessas inter-relações do plano visível com o plano invisível, possa se preservar, possa melhor navegar no universo de provas e de expiações, que é o universo em que nós estamos inseridos. Então, para nós é muito relevante contextualizar, e foi isso que eu acredito que o Caio acabou de fazer. Contextualizou a relação que nós temos, a depender do ambiente que nós estivermos situados. Daí o porquê de ser tão relevante nas nossas casas, termos boas práticas espirituais, mantermos o costume do culto no lar, ou seja, de você manter um ambiente... Leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia, falando de culto no lar porque é um jargão, mas de você ter na sua casa uma cultura de preservação, porque isso vai criar elementos de defesa para que espíritos que às vezes não tão mal intencionados ou ambientes não tão ruins, mas certamente com consequências danosas, se aproximem do seu micro-universo. Aí vem o que você falou de criar o próprio templo individual e de levar para dentro da sua casa esse tipo de prática para que ele possa envolver os seus filhos, envolver a sua família, envolver a sua convivência íntima, preservando de riscos como esse que o Caio colocou. Acho que no final do dia a nossa maior lição aqui deveria ser, olha, existe um mundo invisível,
Ele pode ser bom ou ruim, mas de fato ele existe e você se interrelaciona com ele, querendo ou não querendo. Então é muito relevante que você tenha a capacidade de construir mentalmente, já que você ainda não pode ver, mas muito provavelmente seus filhos vão poder ver de acordo com a evolução, esse universo de circunstâncias espirituais e energéticas que estão ao seu redor. E uma vez que você tem a capacidade de construir mentalmente esses universos, você adotar as medidas adequadas de profilaxia, de defesa, de limpeza e de criação de um ambiente ao seu redor. Terapêutica. Já está instalado o problema, vamos resolver. Né? De uma forma que você possa, então, relacionar-se com esse mundo da melhor forma, porque ele existe, quer você queira, quer não queira. E tem uma situação muito relevante que eu acho que Kardec, só para fechar assim meu ponto de vista, que Kardec chegou à conclusão com os espíritos ali que ele entrevistava, que é o seguinte: Cristo no além é Cristo mesmo. Cristo é o cara. E o que ele falou continua valendo no mundo do além. Quer dizer assim, se a gente tem um ponto comum entre a nossa vida encarnada e a vida desencarnada, são as leis de amor. Né? E o cara que manda é o nosso Cristo. Senhor Jesus Cristo. E pronto, pode ter um profeta ou outro, pode ter qualquer outro qualquer avatar. Qualquer outra pessoa está abaixo dele. Tá ajudando. Qualquer outro espírito. Então assim, você indo numa igreja, mesmo que a igreja não sendo bem intencionada, você está bem intencionado e está ligado a Cristo, você está indo bem. Não é? Você está indo num outro lugar que Cristo tem um outro nome, mas que também tem essas relações crísticas, continua, va bene, não é? Está indo muito bem. O Divaldo sempre fala isso, que há muitos ateus muito mais bem intencionados do que muitos espíritas, e aí eu estendo isso para todas as outras religiões, mas diga lá, vamos Não, o que eu queria falar do exemplo do Caio, que é muito importante, porque existe essa falsa ideia de que um obsessor geralmente é um espírito muito ruim. E não é. Um obsessor, qualquer um de nós que gosta de comer demais, que tem qualquer gosta de comer demais? Tem gigante, tem qualquer tipo de excesso. Qualquer tipo de excesso. Um excesso um pouquinho além, ele pode cair na armadilha de se fixar ao mundo material depois de desencarnado. E gente normal morre todo dia. Todo dia. Tá todo dia morrendo gente normal, igualzinho, mesmo defeito, mesmo problema. Que eu vi bem rápido, que eu vi na televisão, nesse horário de almoço, que tem esse programa, Chumbo Grosso, não sei o quê. Era uma moça na Cracolândia, eles prendendo ela, eles segurando ela aqui. E aí eles falando para ela assim, em São Paulo. Pois é, nós estamos vendo aqui na sua ficha aqui, nós estamos vendo que você é médica, né? E ela, há anos na Cracolândia, ela falou assim, não, meu nome é fulana de tal, eu tô aqui, todo mundo me conhece por fulana de tal, era um apelido. E o policial falou, não, você é médica, tá falando aqui. Nossa, o CRM aqui. Aí ela falou, médica? Peraí, ué, eu sou médica? E aí foi cair na ficha. Ele falou assim, sim, você é médica. E aí ela já mudou o semblante. Aí ele virou e falou assim, inclusive você tem 3 filhos. Putz. Ela falou assim, filhos? Eu? Não, filhos. Cara, ela foi voltando assim, e ela pegou e ela caiu num choro assim, ela caiu num choro horroroso, e ela foi definhando assim, ele pegou ela e falou, calma, nós vamos te levar. E colocou ela no carro lá na frente do camburão, assim. Eu acho que no mundo espiritual é mais ou menos assim. Putz, você vai vivendo aquela 100%, total. Isso aí eu queria até ver esse vídeo aí. Meu avô aconteceu isso com ele. Caramba. A minha avó ia no centro espírita toda quinta-feira à noite e descia para tomar sopa na minha casa depois que ela ia no centro. Ela chegou em casa, chorosa assim, e falou assim, seu avô veio na sessão hoje. Eu já tinha desencarnado. Tinha desencarnado fazia 2 anos e meio. E aí nós sentamos em volta dela, vó, o que aconteceu? A hora que ele falou assim, ô neném, eu sabia que era ele. Ele incorporou, só ele me chamava assim. E as pessoas não sabiam que ele me chamava assim. Meu nome é Maria. Ele falou, ô neném. E aí ele falou assim, quando eu morri, eu não sabia que eu tinha morrido. E eu fui para nossa casa. E na nossa casa eu fiquei, olha, eu te protegi. Tinha gente que chegava ali, eu não deixava entrar. E nós dormíamos juntos, mas eu muito triste, porque eu fui percebendo que eu estava morto, vocês não me ouviam. E eu sentindo as dores que me levaram a morrer, eu continuava sentindo todos os dias. E eu comecei a notar que na medida que eu absorvia as alegrias de vocês, vocês absorviam minhas tristezas, minha ansiedade,
a minha saudade, a necessidade que eu tinha. E eu via que eu estava num mundo diferente, porque o toque era diferente. Eu sentia vocês diferentes. Ou seja, virou obsessor mesmo. Virou com todo obsessor. amor, ela arrumou uma todo coceira coração. nas pernas, uma depressão, ela não parava de chorar. E aí quando ele foi resgatado, ele falou assim, graças a Deus você faz o culto no lar. Graças a Deus você ora em casa e você vem no centro, porque são nesses momentos em que você está em contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, que o seu espírito guardião, o seu anjo da guarda, os espíritos nossos familiares podem me trazer para eu te ver um pouquinho. Mas vigiado, assim, né? Vigiado, Transportado. tipo assim, ele não podia ser deixado. O que acontece? A troca de energia é muito forte. Ele podia. Isso é numa muito dessa, comum, viu? Se vocês pegarem ele os podia numa vídeos do dessa. Chico, é muito comum. Olha, eu tenho que. O espírito falando, afinal, já estão dizendo que eu tenho que ir embora, não Porque ele posso se ficar. perde, ele se perde. Numa dessa ele está ali no meio dela, como a energia de quem está encarnado é muito forte, ali para ele se esquecer, para ele ficar perdido, para ele ser tomado, atraído, é de uma maneira muito forte. E outra coisa, ele não acoplava nela não, viu? Ele não se vestia da minha avó Nenê, ele ficava próximo. Do lado. Ele ficava próximo. Como se fosse o marido ainda, E de né? uma forma ou de outra, ela o ouvia. Ele sugestionava as coisas e ela ouvia. E quanto mais ele sugestionava e mais ela ouvia, mais eles criaram laços simbióticos. Não era só parasitose. Era uma simbiose de troca. Ela sentiu quando ele foi embora. Mas depois se sentiu bem. Mas como se fosse uma doença. Olha que interessante. Olha, nós vamos ter muitos casos como esse. Espero que a gente consiga fazer essa dinâmica outras vezes. Achei muito legal essa pegada do mundo invisível, porque dali a gente, né, os galhos vão surgindo e a gente vai tendo novas temáticas. Espero que vocês gostem e à medida que as pessoas forem dando seus likes, né, por favor, divulgue os nossos vídeos. Nosso objetivo é levar até vocês um pouco do conhecimento, da experiência, da reflexão. E se você por acaso não entendeu, peraí que eu te explico.